Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do YouTube. Eu sou Ítalo Luiz e você está no canal da Informática Avançada. E hoje nós vamos falar, como a informática vai lhe deixar rico, né? Bom, por mais que eu tenha assim conhecimento de como funciona o mundinho da informática, computação, tecnologia, né? Dinheiro que é bom, nada, né? Mas vamos ao ponto em si da computação, né? Que muita gente não sabe, né? Que você pode investir com pouco dinheiro ou pouco tempo e você ganhar muito dinheiro. Pelo que eu vejo em si, né? Por mais que eu vejo assim cursinhos razoáveis de informática, até mesmo a faculdade de informática em si, formações boas, alguns locais têm cursos técnicos bons de informática ou até mesmo boas faculdades, vai depender muito da região onde você mora, tá? Aqui no Rio é complicado, dependendo de onde você mora. Na minha região é mais complicado assim em relação à locomoção, mas achar você acha, mas é horrível isso, né? Bom, o que não te falaram sobre a informática, né? Que dá pra você ganhar muito dinheiro, né? Bom, por mais que eu vejo muita gente fazendo assim cursos entre básicos, intermediários, avançados de informática, várias coisas, entendeu? De várias áreas diferentes, porque eu tô falando informática no modo geral, né? Não vou especificar em nada coisa, né? É difícil você ver profissionais assim, eu não sei se a palavra técnica seria bem formados. Às vezes até o cara faz um curso bom, entendeu? Só que o cara não se especializa, o cara não sabe operar muito bem com aquilo que ele aprendeu. Tanto em coisas básicas como Office, depois como o gerenciamento geral de e-mails. Você tem também aí, né, agora vindo cloud, virtualização, né, para o pessoal mais avançado, até mesmo o pessoal que é formado normal da área de informática tem deficiências assim grotescas com relação à informática, entendeu? Eles até podem saber o conteúdo da teoria da informática, mas os caras não sabem trabalhar, os caras não sabem ser computeiro, entendeu? O cara não sabe desenvolver os projetos em si em relação, né, da informática, desde as coisas básicas que já era para o pessoal já aprender, já desde a escola, coisa básica, né, sobre como usar o computador de modo geral, otimizar a vida do calango computador, que aí, se você já tá conseguindo fazer isso, você já tá em outro nível, né? Você já tá um passo à frente desse pessoal. O meu eu tô nesse intermediário, porque não é todas as ferramentas assim que eu domino, né? Eu consigo fazer aquela coisa assim, engenharia da gambiarra, que é basicamente assim, por exemplo, Excel. Eu consigo usar o Excel básico, mas pra mim, entendeu? Eu não vou sair tipo assim, fazendo um monte de planilha, contabilidade, até porque eu não tenho assim de cabeça, né? Aquelas coisas automáticas do Excel. Vou ter que parar, olhar para ver todas as coisas, teclas de atalho, todas as funções que sobre as coisas básicas do Excel para mim poder fazer, entendeu? Então isso vai me gastar um pouquinho mais de tempo, né? Não vou ser hipócrita de falar que em partes em si é um pouquinho de deficiência, mas a minha área da informática já é outra coisa, é a computação mais um pouco pesada. Então é muito mais inteligente para mim eu pegar, sair estudando aí virtualização e coisa mais avançada, computação em nuvem, computação quântica, que para mim ao longo prazo, ao longo do tempo vai ser melhor. Entendeu? Mas isso não significa que eu tenho que ir lá e ignorar as formações básicas que o pessoal não tem na área da informática. A formação básica que eu tô falando assim, os conhecimentos mais do uso comum, entendeu, né? Sem falar, né, de programas assim, que eu vou ser bem sincero, né? Hoje, né, a gente já dá para brincar com muita coisa de audiovisual grátis, por exemplo. Você tem o GIMP, você tem aí o Kdenlive para Linux, entendeu? Outra coisa também que muita gente não sabe. Gente, a plataforma Linux hoje em dia tá muito boa, né? Se você não tá afim de pagar um Windows 10 hoje, né, que tá aí seus 400 conto, a versão Home, a versão Pro tá R$ 800, cara, tu mete um Ubuntu na vida no seu computador, deixa o Windows pirata mesmo, o Windows 10 pirata lá do Dual Boot, só para você instalar programas básicos que dá um pouquinho mais problema de instalar, tipo, coisa da Receita Federal, coisa fazer por de renda. Coisas básicas que só tem para Windows as pessoas usam, entendeu, né? Isso aí não tem como, mas tô falando assim, o uso geral de trabalho que o pessoal usa normal, tipo navegação na internet, versão de documentos e alguns trabalhos básicos de audiovisual, até mesmo trabalhos avançados. Tem muita gente que é profissional e trabalha com Linux. Eu não vejo assim com nenhum tipo assim de forma
depreciação ou pejorativamente. É porque o problema de Linux é que muita gente pegou uma distribuição horrível de Linux e teve uma péssima experiência e ficou com trauma de Linux, entendeu? Né? Se você pegar hoje, ou então naquela época, uma distro mais redonda, entendeu? Hoje em dia o Linux já tá muito mais assim, bom, entendeu? O cara conseguiria assim fazer, né, muito bem. Sem falar uma coisa que o pessoal tem que lembrar que tem que ter um período de adaptação. A mesma coisa em relação ao Mac, ao Windows e ao Linux, você tem que ter um período de adaptação. O Windows é menos assim difícil porque o pessoal já está acostumado com o Windows. Desde o Windows mais simples, praticamente o Windows é a mesma coisa. Do 95 até o 10 é a mesma coisa, só foi atualizando. Entendeu? O Linux, mesmo assim, claro, foi atualizando, mas né, às vezes o cara pegou uma distribuição horrível de Linux e ficou com trauma. Entendeu? Hoje em dia, o Linux ele se assemelha muito ao Windows sobre o uso geral, né, de como você usa o computador hoje em dia normal. Você aperta lá o botãozinho para ligar o navegador, aquelas coisas básicas. Tudo que você tem hoje normal no Windows, né, que você usa normal, né, você tem no Linux, mas claro, tem as suas adaptações. A mesma coisa em relação ao Mac, né? Então, né, claro que pra mim, tecnicamente isso já é um pouco mais avançado, né? Mas pra a maior parte do pessoal do senso comum, o pessoal nem sonha nisso. Entendeu? Por exemplo, né, sobre a operação geral do computador, né? Sobre essas coisas mais básicas, como utilizar bem o seu sistema operacional, não tipo, sair forçando em coisas muito avançadas, mas, por exemplo, né, muita gente não sabe, mas eu fiquei sabendo um tempo atrás, né? Interessante, para um laptopzinho, se você quiser ter um laptopzinho secundário, né? Aquele laptop assim que você não liga muito, aquele laptop antigo, né? Você aumenta um pouco de memória RAM, bota um SSD, instala um Linux e o gerenciamento de bateria no Linux, né, é bem interessante, né? Eu não sei, tipo assim, se tá uma coisa assim super interessante mesmo, tá muito bom, né? Mas há um tempo atrás, né, se você quer, né, um tempo aí, né, legal a mais para você trabalhar, né, com calma, né, com Office, essas coisas, né, você pode usar Linux, você não vai sair, tipo, prejudicado. E lembrando que hoje ainda tem o Word Online, entendeu? Você aí que paga as assinaturas da Microsoft, você pode usar no Linux, né? Você não fica limitado, claro. É que não é aquela coisa mais, nossa, melhor experiência, aquilo tudo mais, né? Mas, tipo, você não fica, tipo, tecnicamente preso. Hoje em dia, né, eu esqueci o nome certinho, mas hoje tem uma coisa em relação a você estar descentralizando plataforma. Vou explicar isso. Hoje você não é mais forçado a ter um computador com Windows para você usar o Office, entendeu? Você consegue usar o Office no celular, claro que não é uma melhor experiência, é o famoso quebra-galho. E você consegue usar o Office no tablet, no iPad. Você consegue usar o Office no próprio Windows. Você consegue usar o Office no navegador, no Mac. Tem Office para Mac. Então, tipo, a Microsoft hoje em dia quer mais que você compre o Office dela e use em várias plataformas, entendeu? E quanto mais você vai passando tempo, mais a descentralização de plataforma vocês vão ver. Isso não vai ser só com programas e aplicativos, com coisa de videogame, entendeu? A Microsoft agora acabou de anunciar que vai lançar Halo, né? O seu jogo antigamente que era só exclusivo, você conseguia jogar apenas no videogame da Microsoft no Xbox. Você vai conseguir jogar no PC na Steam, numa loja rival, né? Tem muita gente que vai ter muita treta na internet, essa coisa esses caras de videogame que é retardado, extremista aí. Mas, cara, na minha opinião, como visão, como de relação ao mercado, cara, a Microsoft ela tá certa no sentido pra ela, porque ela vai ganhar dinheiro pra ela. Entendeu? Tipo, a gente não é acionista, a gente não investe na Microsoft, pra gente não faz muita diferença. Mas pra ela, em relação a coisa de mercado, é uma coisa natural, uma migração totalmente natural. Não é nada forçado, até porque a Microsoft agora é uma empresa que ela mudou, né? Ela não é só mais uma empresa de hardware, ela não é só uma empresa de software, ela é uma empresa de software e serviços. Entendeu? A Microsoft mudou bastante coisa em relação a isso há uns, 2012, 2013, né? No boom do IoT, né? Internet of Things, Internet das Coisas, né? Quando estava começando esse movimento, a Microsoft ela se ligou já há muito, muito tempo isso, entendeu? Né? Só que o pessoal, né, mais comum, senso comum,
não tem nem noção sobre essas coisas de automação industrial, essas coisas que tá fazendo, em alguns sentidos, sim, facilitando muito mais a vida das pessoas. Por exemplo, né? Pensa antigamente, uns 10, 15 anos atrás, né? Peraí, deixa eu ver, minha idade, 20, 21. Tá, cara, na minha época, pra mim, quando eu era criança, você tinha que ter lá o MP3 pra você ouvir a música portátil, entendeu? Pra você, pra mim ouvir música portátil na minha época, ou era no rádio de casa, ou era no MP3, ou no computador. Porque naquela época não tinha todos os dispositivos como a gente tem facilmente. Celular, rádio, até rádio portátil com gatinho som Bluetooth. Na minha época, isso era um tipo de tecnologia que era muito mais cara. Até tinha, mas era muito mais caro. Pessoas comuns não compravam. Então, você ficava restrito a ouvir música normal na rádio ou no computador. Quando a pessoa tinha MP3, que era uma coisa assim, que era uma graninha legal, né? Ela tinha que usar o computador para usar o programa para converter para MP3, porque naquela época era muito difícil de você ter música que é MP3. A internet era horrível, o que o pessoal fazia? Tinha os programas que convertiam CD para MP3. Aquilo ali era uma coisa sinistra, né? Eu não sei se o CD pirata também aceitava, mas eu acho que sim, até porque naquela época você ainda tinha um resquício de um finalzinho de CD originais, né? Mas eu acho que fazia também. Entendeu? E pra mim jogar, ou era videogame ou era no computador. Hoje em dia, nego joga em tudo: celular, videogame, computador. Mas naquela época, a tecnologia assim era restritiva no sentido de ser mais caro. Pessoas que eram mais ferradas tinham mais problemas com tecnologia. Entendeu? Hoje em dia, tecnologia é uma coisa tecnicamente normal, porque qualquer calango aí tem um celular, tem um computador, um laptop, entendeu? Você parcela lá aquele PCzinho lá de R$ 2.000, R$ 1.000, né, em 10, 12 vezes sem juros, entendeu? O calango vai lá, paga. Ele tá, né? Por exemplo, esse pessoal da minha geração também, que eu peguei quase a geração dos anos 2000, sou um pouquinho mais velho. Esse pessoal milênio praticamente já nasceu banhado a tecnologia. Entendeu? Esse pessoal aí que tem hoje, atualmente 2019, entre 18, 19 e 20 anos, 21 também a minha idade, entendeu? Pessoal banhado de tecnologia. Eu ainda dei sorte também, quer dizer, em uma boa parte, né? Eu dei sorte assim que eu peguei uma transição de sem tecnologia, sem internet assim normal. Tinha tecnologia, mas não era assim coisa tão comum, entendeu, né? Até hoje em dia sobre tecnologia massiva. Entendeu? Por exemplo, eu fui pegar mesmo tecnologia como hoje comum, né, como o pessoal usa em 2013, entendeu? Né? Deixa eu ver aqui, ó. 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18, 19. Cara, tem 7 anos? Peraí. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tem 7 anos, entendeu? Né? De 2013 pra cá. Claro que no meu início da computação assim, mais bruta, não significa que eu era, porra, sinistrão. Eu sabia fuçar, entendeu? E desde antes eu dei sorte que eu já era meio que do movimento nerd computeiro. Só que naquela época não existia esse nome, né? Eu saía fuçando, o famoso fuçômetro, entendeu? E o bom é que eu já tive, assim, uma facilidade desde aquela época. Então depois, tecnicamente, minha evolução foi natural. E levando em consideração que eu aprendi tudo isso sozinho na marra, né? Não vou dizer assim, nossa, foi uma coisa super especial, porque tem uma coisa que o pessoal também não calculou. Em 2013 nós tivemos, né, pra mim, né, que foi acesso à internet, muita gente foi em 2009, 2010, né, sobre a democratização da informação. Isso é uma coisa que o pessoal não leva em consideração, que a gente não tinha antigamente. Entendeu? Você tem lá o Google, você precisa pesquisar uma coisa, você vai lá, quer saber uma coisa lá sobre lá, química, física, biologia, matemática, português, você pode ir lá pesquisar. Hoje em dia você acha muito mais na internet, porque desses últimos anos os conteúdos foi se massificando na internet. Mas em 2013, né, naquela época que era muito mais escasso, em relação à informática no YouTube, assim, tinha, mas era mais escasso. Vocês tinham poucos canais envolvidos com relação à informática, né? E não, você não tinha também aquela divisão exatamente o que era informática, que era computação, que era tecnologia, o que era coisa que ia falar sobre smartphone,
né? O que quer falar aquelas coisas mais nerdices. Então ficava uma coisa assim, meio que aquela coisa do samba do crioulo samba do crioulo doido, né? Junto e misturado, você tinha que separar. Hoje em dia, né, você tem a categoria tech, né, de tecnologia, mas esse pessoal tech, né, é todo mundo junto, informática, computação, tecnologia, smartphone, né, bombeiro tech, entendeu? É todo mundo junto e misturado. Entendeu? O que eu vou ser bem sincero, eu fica mais fácil o pessoal normal entender que é de coisa de tecnologia, mas pra gente que é da área, a gente teria que criar nossas próprias subdivisões, porque pra até mesmo a gente não ficar confuso. Entendeu? Por exemplo, no YouTube tem pessoal que fala de hardware, tem pessoal que fala de software, tem pessoal que fala só de smartphone, assim, de modo geral. Tem pessoal que fala de tecnologia, tem pessoal que fala alguma coisa em relação sobre tecnologia, sobre games e videogames, não tem nenhum problema. Eu acho que pra gente já ia ficar melhor assim, na nossa própria subdivisão de informática, de categoria, pra facilitar o pessoal nerd, entendeu? O pessoal normal lá do senso comum, de tecnologia, pronto, acabou. A gente deveria ter a categoria da subcategoria, pra gente também se situar, né? Não sei se ninguém nunca pensou nisso, né? Apenas um desabafo e umas ideias aí legal, né? Só isso, galerinha. Tchau e fui!